Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos, amados, aqui de volta, trazendo mais um vídeo. Aqui neste canal conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, é um motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês, trazendo esse trabalho maravilhoso que tem por título, o tema, né? Libertos por Cristo, por que e para que ser liberto? Eu trouxe aqui como texto base, né, João capítulo 8, versículo 31 ao 36, e o 36 especificamente é o nome deste canal, o 32, né, é o tema desse canal, conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36 nos diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok, amados, vamos estar vendo aqui a realidade da opressão humana. É opressão humana e precisa de libertação, não é verdade? Se tratando aqui de libertos por Cristo, então vamos ver aqui os tipos de opressões que se enfrentam muitas vezes, né, na vida. A realidade da opressão humana. E, queridos, vocês sabiam que mesmo pessoas aparentemente boas, pessoas evangélicas ou pessoas religiosas, elas podem estarem espiritualmente, né, estarem presas espiritualmente com opressões, né, com opressão na vida, ouça isso no nome de Jesus? A Bíblia, querido, ela vai mostrar que há prisões que não são de ferro, mas da alma, da mente e do espírito. E existem pessoas que é incrível, né? Até infelizmente eu falar isso aqui, pessoas até que se dizem cristãs, que são possessas, que têm esse tipo de opressão. Vamos ver aqui os tipos de opressão: opressão espiritual, opressão emocional, opressão física e opressão moral. Sim, nós podemos ver, queridos, lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 11, uma mulher, ela tinha uma opressão espiritual, né, causada ali por espíritos malignos. Lucas capítulo 13 vai falar de uma mulher que andava encurvada já por 18 anos, e era um tipo de opressão maligno, porque a Bíblia vai dizer que ela carregava consigo um espírito de enfermidade, então era uma opressão espiritual, né? E quando Jesus chega para ela e fala assim: olha, tu estás liberta desse teu mal, Jesus já tinha expulsado ali o espírito da enfermidade. E temos aí também a opressão emocional, que no caso é o medo, ansiedade, traumas, culpa e etc. Um exemplo de Saul, lá em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, amado, Saul estava atormentado por um espírito maligno, e isso aí me atingia o emocional, que aí ele teve medo, ele teve ansiedade, ele teve traumas, e se achando culpado também teve ali a culpa. Então nós vemos que ele estava atormentado por um espírito maligno, que Deus permitiu que chegasse na vida dele como forma de juízo. Ouça isso no nome de Jesus. E temos também a opressão física, né, que são as enfermidades. Essas enfermidades são reflexos, amados, de uma batalha espiritual, como diz lá em Mateus, né, capítulo 8, versículo 16 e o versículo 17. Temos também a opressão moral, são os vícios, né, pecados, né, aqueles pecados repetitivos, prisões internas, né. Romanos, capítulo 7, versículo 24, Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou. Por quê? Paulo falava que quando ele queria fazer o bem, isso ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso acabava fazendo. Então ele estava ali cercado por um mal moral, muitas vezes, algo que ele não queria fazer, ele era pego fazendo muitas vezes. E Jesus, amado, ele veio para libertar todas essas áreas. Sim, lá no livro de Isaías, né, capítulo 61, versículo 1, inclusive quando Jesus abre o livro também, lá que ele fala, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então, são essas prisões aqui que Jesus veio para libertar, para dar vida, ouça isso no nome de Jesus. Segundo, queridos, por que precisamos ser libertos? Pronto. Por que precisamos ser libertos?
porque o pecado ele escraviza e por isso precisamos ser libertos dele. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 8, versículo 34 vai falar que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Certo. Aí Pedro fala que aquele a quem o domina, né, aquele que é dominado é servo daquilo que o domina. No caso, um vício te domina, você é escravo do vício, daquilo que está dominando. Amado, o pecado, ele abre brechas espirituais. Dá direito legal ao inimigo para atormentar a pessoa. A escravidão do pecado, por exemplo, ele começa pequena, né? Ela começa pequena, mas termina dominando tudo. E segundo, por que o inimigo veio para prender e destruir? Lá em João capítulo 10, versículo 10, nos faz lembrar agora que vai falar assim que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, certo? Quem é esse ladrão? Satanás quer prender, né? Prender mentes, adoecer corpos e quebrar famílias. Destruir, né? Ele é o senhor do engano, mas Cristo é o Senhor da verdade. Então, se a pessoa está sob o domínio de Satanás, fazendo coisas que agradam a Satanás, mentindo, que ele é o pai da mentira, tudo mais, você precisa ter o Senhor Jesus como o Senhor da verdade. Ouça isso no nome de Jesus para que você seja livre e que você seja servo do Senhor e não servo do pecado. E por que Cristo tem poder de libertar totalmente também, né? Por que precisamos ser libertos? Porque Cristo tem o poder, certo? Para libertar totalmente. Ó, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha, a religião não liberta ninguém. Esforço humano, muito menos. Simpatia, ou remédio, ou, né? Ou outras coisas aí, não libertam ninguém. Não liberta a alma de ninguém. Ouça isso no nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, fala que em nenhum outro há salvação, porque é somente por meio de Jesus, amados. Mateus capítulo 11, versículo 28 também vem nos dizendo que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Olha aí o tipo de opressões, né, que nós falamos agora. Estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Somente Jesus. Aqui é Jesus falando, vinde a mim. Terceiro, como receber a libertação? O que é que nós devemos fazer? Primeiro, reconhecendo a necessidade, né? Muitos amados não são libertos porque não admitem que precisam de ajudas. Tem pessoas que são orgulhosas mesmo. Ah, não preciso, eu sou santo, e não sei o quê, não faço nada errado e tal. É isso que atrapalha e por isso que não são libertos. Lá no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, vai dizer que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então nós temos que ser quebrantados diante de Deus. Temos que nos quebrantar diante do Senhor. Temos que buscar a sua presença constantemente. Temos que admitir que nós necessitamos da ajuda do Senhor, porque nós não conseguimos sozinhos. Segundo, né, reconhecimento, como nós reconhecemos, né, como receber a libertação, arrepender-se e confessar. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, querido, o arrependimento ele quebra a legalidade do inimigo e abre espaço para o Espírito Santo agir. Quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que nós necessitamos do perdão, necessitamos de Deus, somos totalmente dependentes do Senhor, então aqui quebra, né, a legalidade do inimigo e abre aí espaço para o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. Louvado seja Deus. Como receber a libertação? Em terceiro lugar aqui, amado, renunciar toda a aliança com o mal. Olha, palavras, objetos, práticas ou pensamentos que dão lugar ao inimigo devem ser renunciados em nome de Jesus. Tem pessoas que é tanta coisa, faz uma aliança com tanta, né, com o mal, com tantos males aí, e a vida vai de mal a pior. Então precisa reconhecer, precisa renunciar toda essa aliança com o mal para que Deus possa agir na sua vida.
Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai nos dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus, se quebrantar na mão de Deus, resistir ao diabo, né? E ele fugirá de nós. É ele que tem que fugir de nós, não é nós fugir dele, não. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Como reconhecer a libertação? Como reconhecer também a libertação? Glória a Deus. Permanecendo cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26, vai nos falar que quando o espírito imundo ele sai, mas se a casa fica vazia, ele volta com outros 7 depois da libertação. É necessário, amado, encher-se da palavra e da presença de Deus. Porque se aquele espírito que saiu da vida do ser humano, né, o espírito da opressão saiu daquela vida, ele vai saindo, vai fazendo um passeio por aí afora, e nesse passeio que ele vai saindo, vai encontrando, encontra mais um que já saiu de outro corpo também, já saiu os 2 caminhando, encontra mais um que já saiu de outro corpo também, já são 3 e vai caminhando, e nos seus diálogos por ali, daqui a pouco já juntou 7, com mais o primeiro que saiu daquele outro corpo, 8. Aí encontra, talvez eles voltam, vamos lá, de onde eu saí, vamos lá, vai lá os 8, chega lá, está cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo. Aqui não dá, vamos lá em outro, de outro que saiu também. É que cada um vai levando para seus, né, as suas antigas moradas, até voltar para aquele que, né, o último, o primeiro que saiu aí procurando os demais, aí volta a se encontrar vazia, descompromissado com o reino de Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, vazia de Deus, vazio da palavra, vazio da presença de Deus. Aí eles entram e olha os 8 numa só vida. Imagina o estrago que não será feito numa vida por falta da leitura da palavra, do cumprimento da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo na sua vida. Amados, para que ser libertos? Deus não liberta apenas para aliviar o sofrimento, meu querido, mas para dar propósito. Não é apenas para aliviar, eu vou libertar esse camarada aqui só para aliviar. Não, Deus dá propósito para aquela vida também. Primeiro, para servir ao Senhor. Como diz lá em Êxodo, né, capítulo 8, versículo 1, deixa o meu povo ir para que me sirva. Essa aqui é a libertação que Moisés, né, e Deus fala para Moisés falar para o Faraó. Para que seria? Para servir ao Senhor. Então, o primeiro propósito aqui de ser liberto é para servir. A verdadeira libertação, querido, ela nos leva a adorar e a servir a Deus de coração. Quando a pessoa se sente realmente liberto, a pessoa quer servir. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou servindo, né? Levando aí a mensagem de Deus para o coração das pessoas. E para que ser liberto? Segundo lugar, para testemunhar o poder de Deus. Nós vemos o endemoniado, né, gadareno, lá em Marcos capítulo 5, versículo 18 ao 20, ele após ser liberto, querido, ele foi contar o que Jesus fez por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é liberto se torna uma voz de esperança para outros cativos. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Para que ser liberto? Terceiro lugar, para viver uma vida abundante. A pessoa que vive uma vida abundante, como diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas agora Jesus completa, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Libertação, querido, não é só livramento, é transformação. O velho homem morre e nasce uma nova criatura. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos, que é maravilhoso aqui. Maria Madalena foi um exemplo de fé, um exemplo de uma pessoa liberta. Ela foi liberta de 7 demônios, como diz lá em Lucas, capítulo 8, versículo 2. O gadareno, que nós acabamos de falar aqui também, de violento e nu, foi transformado, foi liberto agora para evangelista, vestido e são, né? Como diz lá em Marcos capítulo 5, versículo 15, porque também não falado o paralítico de Cafarnaum, perdoado e curado
Ele agora sai testemunhando e dando testemunho da sua libertação. Aquela mulher que andava encurvada, como nós começamos aqui, né, falando aqui no começo, lá em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 13, ela foi liberta do jugo espiritual e agora está testemunhando da verdade, da sua libertação que o Senhor fez em sua vida. Todos aqui, eles tinham algo em comum. Jesus entrou na história deles. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus pode hoje entrar também na sua história, na sua vida, e você dá testemunho de fé, você dá ações de graça pela libertação que o Senhor traz na sua vida, na vida dos seus. Ouça isso no nome de Jesus. E eu concluo dizendo, amado, Jesus ainda liberta hoje. Ele cura o corpo, como diz lá em Mateus 8,16. Ele liberta a alma, como diz Lucas 4, versículo 18. E ele restaura a mente e o coração, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Né? Transformai-vos pela renovação do Evangelho. E ele dá vida eterna também, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16. Ouça isso no nome de Jesus. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aí há libertação, aí há cura. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para finalizar aqui eu falo para você. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo este trabalho aqui no canal, né? Talvez você esteja hoje com algo que te prende, medo, vício, enfermidade, opressão, culpa e etc. Talvez você esteja passando por vários problemas na sua vida, por várias coisas que vêm te oprimindo, que vêm te deixando de cabisbaixo, que vêm te entristecendo. Há poder no nome de Jesus para quebrar toda a cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro por você e com você neste momento, para que Deus liberte e te dê um propósito na vida, assim como deu nas vidas dessas pessoas que eu falei aqui, que biblicamente eles foram transformados, foram libertos e saíram testemunhando do poder de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu oro com essa pessoa que está do outro lado, neste momento que tem ouvido esta mensagem, Senhor. Vá, Senhor, com as tuas mãos poderosas, Senhor, libertando, salvando, tirando a opressão, tirando, Senhor, todo e qualquer medo, depressão, vício, e transforme numa nova criatura. Assim como o Senhor fez, Senhor, com essas pessoas que eu falei aqui, essas referências bíblicas aqui, Senhor. E eles passaram de violento para uma pessoa mansa, sossegada, vestidos com aquele homem que andava pelado, andava nu, fazendo que ninguém segurava, mas agora ele estava transformado, vestido e testemunhando do teu amor. Pai querido, em nome de Jesus, vá ao encontro agora desse parente, dessa pessoa que está orando comigo, em nome de Jesus. Da graça, da libertação, em nome de Jesus. E dá uma vida, como diz João 10:10, em abundância, Senhor, porque o Senhor veio para que tenham vida e tenham em abundância. Que o Senhor abençoe, meu amado, você que está orando comigo nesse momento, que ouviu essa mensagem, e que o Senhor te proteja e te dê mais uma chance de você poder estar, louvado seja o nome do Senhor, aí adorando a Deus conosco. Fique conectado nesse canal, deixe o seu like e comente aí. Que Deus abençoe a todos vocês, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.